Olá, bem-vindo ao Programa Python. Você quer aprender a fazer gráficos interativos direto do Pandas, sem precisar importar nenhuma biblioteca? Como esse gráfico, passa o mouse em cima e vê as características, ou qualquer um desse tipo que você está vendo aqui agora? Se sim, esse vídeo é para você. Então já se inscreve no canal para você não perder nenhuma atualização e curte o vídeo para me ajudar também. Primeira coisa que você deve saber é que a biblioteca responsável por fazer isso é o Pandas, né? Mas ela usa o Plotly. Então você tem que certificar que o Plotly está instalado na sua máquina. É só você colocar !pip install Plotly. O meu já está instalado, então eu não vou executar esse comando, mas execute aí você. E depois você precisa importar o Pandas, só ele. Não precisa nem importar o Seaborn. E por fim, você vai passar a opção pd, né, do Pandas que a gente importou, .options, .plotting, .backend e vai passar o Plotly, que é a biblioteca que a gente acabou de instalar. Não se preocupa em ficar copiando esses códigos, porque eles estão aí na descrição. Com esse dataframe a gente tem várias colunas e eu vou começar passando o meu dataframe.plot, né, que é a mesma forma que a gente faria se a gente não tivesse o Plotly, né, mas aí ele plotaria com o matplotlib, que não é interativo. E para começar eu vou passar um kind igual a ist, para ele postar um histograma com a coluna sexo. Então o que ele vai me falar? Ele vai me falar a contagem, né, a distribuição dessa coluna, ou seja, quantos female tem, quantos male tem. Executando isso, a gente tem este retorno. Um gráfico bacaninha que eu posso aqui modificar o meu eixo, aumentar, diminuir, eu posso dar zoom em algum local, eu posso voltar aqui ao normal, clicando aqui em cima no Auto Scale, posso ativar aqui e desativar esses Spike Lines que eu passo aqui em cima e eu consigo ver exatamente onde que ele está aqui na lateral e diversas outras coisas. Então esta é a lógica, né? Eu passo meu dataframe, passo o plot, escolho o tipo e passo o meu X e o Y se for o caso. Então vamos fazer um outro exemplo aqui. A gente vai pegar o nosso DF, mas agora a gente vai fazer um histograma, não do sexo, mas da tip. Ou seja, o que a gente vai ver com isso? Kind igual a ist, a gente vai ver a distribuição da minha gorjeta. Então vou passar o X igual a tip, que é o nome da minha coluna. Executando, vocês podem ver que ele já me retornou aqui. Um tip entre 0,75 e 1,24 existem 7 ocorrências. Entre 1,25 e 0,74 existem 30 ocorrências. E assim vai. Ele me mostrou de todos aqui até a ocorrência máxima, né, que é 10,24, que tem uma ocorrência só. Fica muito bacana, fica muito bonito aqui o nosso gráfico. E vamos ver mais exemplo disso. O que a gente pode fazer para melhorar a visualização aqui? Eu quero passar, além do meu X aqui, eu quero passar uma diferenciação de cores. Então eu vou passar o color em relação ao sexo. Então eu quero ver a distribuição de gorjeta para cada sexo, female ou male, que deu a gorjeta. Então vamos colocar aqui color igual a sex. E executando, vocês podem ver que ele criou uma legenda aqui. O female é o azul e o male é o vermelho. E eu posso clicar aqui na legenda e desativar cada um deles. Então, se eu quiser ver só o male, eu desativo o female. Se eu quiser ver os dois, deixo os dois ativados e assim vai. Eu posso fazer todas aquelas outras funcionalidades, tipo zoom. Se eu passo o mouse em cima, eu consigo ver separadamente do male para o female. Então, vamos lá para mais um exemplo. Um outro tipo de gráfico muito interessante é o scatter plot. E uma forma de eu fazer ele é passando plot kind é igual a scatter, ou eu poderia simplesmente passar aqui plot.scatter e simplesmente ir direto ao ponto sem passar o kind. Agora a gente precisa de duas variáveis numéricas, então vamos pegar aqui o total bill e o tip. Então vamos colocar o total bill como nosso eixo X e o tip como nosso eixo Y e vamos plotar como é que fica. Podem ver que ele criou aqui várias bolinhas. Se eu passar o mouse em cima, ele me mostra exatamente. Por exemplo, essa bolinha aqui, ela tem um total bill de 7,25 e uma gorjeta de 5,15. Então foi uma gorjeta muito generosa aí para o tamanho da conta, né? E a gente pode ver aqui que existe uma certa linearidade, né? Existe uma correlação aqui entre a conta e a gorjeta. Então a gente pode falar que, no geral, quanto maior a conta, maior a gorjeta. E a gente poderia usar o mesmo parâmetro do color para essa. Então color igual a sex. Vocês podem ver que a gente pode fazer os filtros lá da mesma forma que o outro e ver as bolinhas separadamente, um para cada sexo. Um outro gráfico muito interessante é o boxplot, o gráfico de caixa. Então o df.plot, a gente vai passar aqui o nosso X igual a tip. Então a gorjeta, e vocês podem ver que ele me retornou aqui exatamente o gráfico de caixa com outlier, tudo bacaninha. Eu poderia passar o Y
igual a sex, ou seja, ele ia me retornar aqui male female e aqui a distribuição da gorjeta, para a gente analisar separadamente. E além disso, eu poderia passar o color. Então o color a gente vai passar aqui time, né, a hora que ele está indo, se é dinner, jantar, ou lunch, almoço. Então vamos passar aqui, color igual a time. Vocês podem ver que ele separou para mim. Tem os homens no lunch, no almoço, almoço. Eles dão mais gorjeta, né, aparentemente. No jantar eles dão um pouquinho menos, no geral, mas tem umas outliers maiores. Já para as mulheres, vocês podem ver que é diferente, né? As mulheres dão uma gorjeta maior, no geral, aqui. No jantar, então é uma visualização bem interessante para se fazer. E por fim, vamos pegar aquele nosso data frame e vamos fazer uma modificação nele. Eu fiz um agrupamento por dia e por sexo, que está no nosso data frame. Então eu fiz um agrupamento por dia, qual dia da semana e qual sexo tiveram qual tamanho de conta. Resetei esse índice e pivotei ele. Se você não sabe o que é pivotar, vou deixar o card aqui. Clica que eu vou te mandar para o vídeo. Pivotei o dia, o sexo e a conta total. Então eu fiquei com esse data frame aqui. Na quinta, sexta, sábado e domingo, quanto que os homens gastaram e quanto que as mulheres gastaram. E tendo um data frame dessa forma, com o índice definido e a coluna definida, eu posso simplesmente chamar de df2, né? Então df2.plot kind igual a bar, sem passar o x e y, ele me retornaria um gráfico aqui separado por male e female, que são minhas colunas. E o meu x aqui são os dias da semana, que são os meus índices. E se eu quisesse esse gráfico de barras deitado, né, eu poderia passar um bar H de horizontal, ele me retornaria os gráficos deitadinhos aqui, bem bacana também. Bom, espero que você tenha gostado da possibilidade de fazer gráficos interativos direto com o Pandas. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu gostei. E se você quiser saber mais sobre gráficos interativos, deixe aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz em fazer conteúdos desse tipo.